Olá a todos, meu nome é Adalberto e hoje, juntamente dos meus colegas Caio, Luana e Vitor, iremos realizar a apresentação do nosso trabalho da disciplina de Computadores e Sociedade. O tema que nós escolhemos falar foi a influência da tecnologia nos sistemas bancários. Bom, para começar, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta: você sabe preencher um cheque? Ou até melhor, você sequer viu um cheque? Bom, para preencher o cheque nós precisamos de 5 passos, basicamente. O primeiro é escrever a quantia e a moeda que nós iremos usar no cheque no topo superior direito, aqui. É importante colocar o número entre jogo da velhas, para garantir que o receptor do cheque não possa alterar a quantia. Feito isso, é preciso escrever a quantia por extenso, também colocando em parênteses, para garantir a integridade, que não ocorram alterações do valor da transferência. Depois, é preciso escrever o nome do destinatário do cheque. Depois, escrever o local e data de assinatura, bem como a assinatura do dono da conta. Feito isso, é necessário levar o cheque até uma agência para que depois de alguns dias, ou 24, 48 horas, seja creditado o valor em conta. Esse processo convoluto, que hoje em dia não faz parte mais da realidade do brasileiro, ainda é muito relevante ao redor do mundo, né? E ele cria alguns episódios muito interessantes, como por exemplo algo que aconteceu nos Estados Unidos recentemente. Um vídeo no TikTok viralizou e esse vídeo contava a técnica conhecida como Infinite Money Glitch. O que aconteceu foi o seguinte: o banco JP Morgan Chase publicou uma atualização em seu app de mobile bank, onde através da câmera do celular é possível reconhecer um cheque, fazer a leitura de OCR e não é necessário ir até uma agência para receber esse valor, né? A questão é que o saldo escrito no cheque caía em conta, mesmo para cheques inválidos e cheques sem fundos. Um usuário, percebendo isso, teve a ideia de fazer um cheque falso, um cheque sem fundo, e antes que o banco removesse o saldo da sua conta, correr até um ATM do Chase e sacar o valor do cheque. Óbvio, isso é um crime, é uma fraude fiscal. Mas o vídeo viralizou e diversos americanos tentaram fazer essa técnica. Claro que os bancos processaram todos os consumidores que fizeram isso. Mas é interessante notar que essa tecnologia do cheque ainda é uma parte do dia a dia e da realidade do estadunidense. Muitos americanos recebem seus salários semanais em cheques, enquanto para nós brasileiros isso parece algo de outra época. Te garanto que a maioria das pessoas que nasceram ali pela década de 90 nunca sequer viram ou usaram um cheque em suas vidas. O sistema bancário brasileiro funciona de tal forma que nós tornamos essa tecnologia obsoleta. E esse tipo de problema não é algo que é sequer plausível para a nossa realidade. Bom, isso se deve em parte à história do sistema bancário brasileiro. Nós somos pioneiros com o uso de diversas tecnologias, a começar com o Mobile Bank, que tem uma data de início bem específica, 2008, com o lançamento dos primeiros apps bancários para sistemas de Windows Phone. O Mobile Bank trouxe uma grande revolução nacional, pois permitiu que muitos usuários que não tinham acesso a contas bancárias, por N motivos ou razões, agora tivessem um acesso facilitado e pudessem abrir suas primeiras contas. E nós já tivemos o nascimento de muitas pessoas com a digitalização bancária, ou seja, pessoas que nunca tiveram contas 100% analógicas, em grande parte a popularização tanto do mobile quanto do mobile bank. Isso fez com que o Bacen sempre levasse muito a sério as tecnologias e o desenvolvimento de tecnologias para modernizar o sistema bancário brasileiro. Tanto que em 2020 ele fez um de seus maiores lançamentos, o sistema Pix,
O Pix trouxe uma grande revolução, permitia a transferência instantânea de dinheiro através do uso de chaves e mudou a forma como nós interagimos e consumimos. Em 2021, teve outro grande evento, o Open Finance. Com isso, os usuários se libertaram um pouco das relações de fidelidade com o banco, permitindo que tivessem uma maior facilidade de acesso a crédito e pudessem mover suas operações, transações, prestação de serviços de uma agência bancária para outra, sem precisar reconstruir todo o seu histórico do zero. E no segundo semestre desse ano de 2025 é esperado o lançamento do Drex, o Real Digital, e a próxima grande tecnologia do Bacen. O Drex vai permitir o uso de smart contracts e prevê uma grande alteração na forma como nós interagimos e consumimos relações de prestação de serviços. Todos esses sistemas fizeram com que o ecossistema bancário brasileiro fosse considerado muito avançado e de ponta em relação aos sistemas bancários ao redor do mundo. Hoje nós podemos dizer que o sistema bancário brasileiro é um dos mais digitais do mundo todo. E isso afeta diretamente a forma como nós nos comportamos, consumimos e o tipo de interações que temos. Um grande exemplo disso é o sistema Pix, que por si só barrou a entrada de aplicativos third parties dentro do Brasil, como o Facebook Pay, WhatsApp Pay ou WeChat Pay, afins da vida, garantindo um sistema aberto e de controle nacional para dentro do nosso país. O sistema Pix é tão relevante que iremos entrar em mais detalhes sobre ele agora. Agora vamos falar um pouco sobre o Pix, né? O Pix, ele é um sistema de pagamento instantâneo, foi lançado em novembro de 2020 pelo Banco Central do Brasil. Ele permite transferências e pagamentos em tempo real, tem funcionamento 24 horas por dia e todos os dias do ano, além de ser gratuito para pessoas físicas e tem um custo reduzido para empresas também. Agora falando um pouco sobre o funcionamento do Pix, ele tem as transferências, né, que são translações diretas entre contas bancárias e sem segundos. Tem também pagamentos, tanto para boletos, compra online, contas e impostos. Tem também o QR Codes, que é uma segurança e praticidade em pagamentos presenciais e digitais, né? E uma integração ampla, né? Pois ele está disponível em praticamente todas as instituições financeiras. Agora falando um pouco sobre os pós e contras. Nos prós, nós temos a rapidez, né? Pois ele substitui o TED, o DLC e boletos com limitações de horário, além de um acesso facilitado a serviços bancários a qualquer hora, e também eliminações de intermediários em translações, e também uma menor circulação de dinheiro físico, né? Além de reduzir a dependência de apps de pagamentos, como o PicPay e o Mercado Pago. Agora, falando um pouco sobre os contras, com essa menor circulação do dinheiro físico, a gente acaba tendo muitos golpes, tanto quanto falsas cobranças e QR codes maliciosos, e também acaba tendo sequestros relâmpagos, onde as pessoas são obrigadas a fazer transferências forçadas. E também tem um novo mecanismo que ele chama mecanismo especial de devolução, o MED. Ele serve para a pessoa devolver o Pix que acaba recebendo errado. Só que os golpistas aproveitam esse momento, enviam um Pix para a pessoa, mandam uma mensagem para a pessoa pedindo ela para devolver o Pix, a pessoa devolve o Pix e ela aciona esse mecanismo. Então, tanto a pessoa quanto o banco devolvem o Pix para ele e ele fica com o dobro do valor que ele pediu, que ele enviou para a pessoa primeiramente. Então, esse é um outro tipo de golpe que tem no mercado. Temos também, né, gente, uma educação digital insuficiente, né, porque nem todo mundo sabe mexer no Pix ainda. Muitas pessoas que são idosos não sabem mexer e também quem não entende de tecnologia. Temos também restrições noturnas que podem ser inconvenientes e ainda uma concorrência reduzida, né, onde as empresas de pagamentos digitais perdem o espaço. Agora falando um pouco sobre benefícios e proteção, o Pix, né, ele veio como uma inovação transformadora no sistema financeiro brasileiro, né?
Ele democratizou o acesso aos serviços financeiros e também reduziu vários custos. E além dele ter seus benefícios, ele requer uma vigilância constante contra crimes e fraudes. E ele tem também, conta com ajustes contínuos, né? Porque como ele é uma ferramenta muito importante, ele requer sempre uma atualização. Então, eles segue com uma modernização global bancária, né? Temos também as proteções, né? Que são campanhas educativas, né? Onde elas ensinam boas práticas de segurança para os usuários, ferramentas de proteção, né? Que tem os limites configuráveis, bloqueio de translações, que muitas vezes as pessoas podem colocar lá o tanto que ela quer que ela possa enviar para não cair em golpes e enviar muito dinheiro a mais do que elas deveriam. E tem também o aprimoramento contínuo, como eu disse assim, anteriormente, né? Como novos recursos de pagamento por aproximação e também, né, o ajuste contínuo que tem que sempre ter. E é isso. Olá, vou falar um pouco sobre o Durex, o real digital. Ele é a representação digital do real, produzido e regulamentado pelo Banco Central. Ele se alinha a uma tendência global de adoção de moedas digitais emitidas por bancos centrais, que visa modernizar os sistemas financeiros e oferecer alternativas aos métodos tradicionais de pagamento. Ele vai ser operado em uma plataforma de blockchain, que é um ponto positivo aí para a segurança. Para utilizá-lo, será necessário um intermediário financeiro autorizado, por exemplo, um banco, que vai realizar a transferência do dinheiro depositado em conta para a carteira digital do Direx. A sua previsão de lançamento é 2025 e atualmente o projeto está na segunda fase do piloto. O Real Digital ele vai possibilitar a utilização de contratos inteligentes, que são programas que executam automaticamente ações pré-definidas quando certas condições são atendidas. Os contratos inteligentes são executados em plataformas de blockchain, que garante a sua imutabilidade e transparência, e possibilitam a eliminação de intermediários e automatização de processos que tradicionalmente exigiriam confiança entre as partes envolvidas. Por exemplo, um cenário de venda de carro usado. É comum que o vendedor hesite em transferir a propriedade do veículo antes de receber o pagamento, o valor acordado. Então, com um contrato inteligente, é possível configurar a transferência da propriedade do veículo para que essa transferência somente seja feita depois que o pagamento for feito. Então, nesse caso, é automatizada a transferência da propriedade do veículo e automatizado o pagamento. Então, você elimina a possibilidade de fraude, porque os dois processos são automatizados, não tem nenhum à frente do outro. Falar um pouco agora sobre os benefícios e riscos do real digital. Sobre os benefícios, nós temos a modernização do sistema de pagamentos, tornando as transações mais rápidas e eficientes. Temos a redução dos custos associados à transferência de dinheiro e também a redução dos custos de produção mesmo do dinheiro, das cédulas e das moedas, que o governo gasta um dinheiro considerável com isso, e com o real digital vai ter uma redução. E tem a segurança das transações financeiras devido ao uso do blockchain. E também a redução de fraudes e lavagem de dinheiro, identificação de lavagem de dinheiro. E isso já leva ao primeiro ponto ali dos riscos. Essa identificação de lavagem de dinheiro é possível porque toda a movimentação ali feita pelos usuários, o Banco Central vai estar bem à parte. Então é um ponto que as pessoas já têm reclamado, já têm comentado como negativo, esse, essa observabilidade do Banco Central sobre as movimentações de todo mundo. Tudo que você movimentar ali
o Banco Central vai ter acesso, vai saber. Então, vai ter o ponto positivo da identificação de dinheiro ilícito, mas tem a parte da privacidade dos usuários comuns. Então, tem que haver esse equilíbrio aí. E também tem a possibilidade do Banco Central travar saldos em carteiras. E isso já existe em casos de contas, contas bancárias normais. A justiça ela pode bloquear contas bancárias normais. E vai poder acontecer o mesmo com carteiras de real digital. E é uma coisa que isso não tem como acontecer com o dinheiro físico, que a pessoa tem ali. Com dinheiro digital vai ser possível. Então, é uma desvantagem. E para concluir o que nós falamos aqui anteriormente, durante nossa apresentação, a gente pôde perceber e tem percebido mudanças no mundo financeiro através da tecnologia. Os casos mais notáveis são o Pix, que vem desde a pandemia, né, com a utilização desse sistema desde a pandemia, e a projeção do Drex, que tem tudo aí para dar certo nos próximos anos. E falando um pouquinho de projeções e impactos, sobre os impactos, a gente houve uma ampliação do acesso à economia digital, já não se vê tanto papel moeda como antigamente, e a utilização de blockchains, porque a utilização dessa metodologia reduz fraudes e amplia a confiança nos sistemas. Educação digital e ajustes nos setores bancários e regulatórios serão cruciais, porque a gente precisa que todo mundo esteja no mesmo patamar quando se trata de tecnologia e mundo financeiro, tanto em casos mais simples, como, por exemplo, utilização do Pix, ou até mesmo em casos mais que movimentam mais dinheiro, como, por exemplo, contratos empresariais ou transações internacionais. Então, basicamente, essas são as perspectivas futuras e os impactos que a gente teve aí durante os últimos anos no mundo financeiro, quando se fala de tecnologia. Então é isso, essa foi a apresentação do nosso grupo. Um obrigado e boa tarde a todos.